Especial Chiquititas 10 anos. Episódio 1. E eu já começo o nosso especial perguntando: como é que vocês ficaram sabendo dos testes pra novela? Logo quando foi acabando a novela Carrossel, a gente já sabia que teria outra novela infantil em seguida. E como eu já falei várias vezes, cheguei a falar, acho que nos stories do Instagram, eu fui muito frustrada porque eu fiz teste pra Carrossel e eu queria muito ter feito a novela Carrossel. Então, quando eu fiquei sabendo que ia ter teste para Chiquititas, que ia ser a próxima novela, eu fiquei muito empolgada, porque eu sentia que era a minha hora. E o próprio SBT, que foi quem me chamou para fazer o teste, porque geralmente algumas pessoas são chamadas por agências. Então, na época que eu fiquei sabendo dos testes, eu já era do SBT, né? Eu participava do programa Raul Gil, e eu já tinha feito o teste pro Carrossel, eles guardaram meu material, e aí por isso eles me chamaram, né, para fazer outro teste, mas eles falaram que era pra Patrulha Salvadora, na época. E aí eu fiz, mas não falaram personagem nem nada. Eu nem me recordo exatamente como foi o teste. E aí depois de um tempo, eles falaram como que eu tinha passado e tal, e pra qual projeto eu iria. Eu vi que o SBT ia fazer. Próximo projeto do SBT depois de Carrossel vai ser Chiquititas. E eu mandei um e-mail, minha querida Márcia Ítalo, produtora de elenco, diretora de elenco do SBT, que tinha feito comigo Amor e Revolução. Eu tinha acabado de sair de Amor e Revolução ali, coisa de 1 ano e pouco. Entrou Carrossel depois. Acho que eu mandei até um Facebook na época, o finado Facebook pra mim, porque eu não uso mais. Falei, Márcia, nossa, vi que vocês vão fazer Chiquititas. Queria muito pedir a oportunidade de fazer um teste, se você tiver essa disponibilidade. E aí ela falou, claro, querido, me chamou. E depois eu descobri que ali na frente que a Iris já tinha planos ali pra mim. Foi muito doido, assim, pra mim, Júlia, né? Porque eu sempre trabalhei nesse ramo de publicidade, desfile, desde os meus 3, 4 anos de idade. E teve uma hora que eu tava grande demais pra minha idade e tava com rostinho de criança ainda, então eu não era nem teen, nem infanto-juvenil, assim, para os desfiles e tal. E aí a minha mãe me apresentou o teatro. E aí eu comecei a fazer o teatro, fui me formando nas classes que tinham, e numa dessas provas públicas que a gente falava, tinha um olheiro do SBT. E eu não sabia, provavelmente nesse dia eu era uma abelha ou um cachorro, qualquer outra coisa. E aí ele acabou mandando a mensagem para a escola de teatro que eu fazia na época, e pedindo os meus materiais e tudo mais, e aí eu fui fazer o teste da novela. Eu fiquei sabendo dos testes como atriz, eu fazia faculdade de teatro, foi logo que eu tinha acabado de me formar, e aí os amigos começam a falar, tá rolando um teste ali no SBT, tá rolando um teste ouvi dizer que vai ter Chiquititas, que vai ter uma nova versão. E eu, na época, conversava, era amiga de Facebook de um dos roteiristas, e ele me comentou, você tá sabendo do teste de Chiquititas? Eu falei, sim, já tô sabendo, já tentei mandar material. E aí, no fim, acabei sendo chamada para ser testada. Foi simplesmente maravilhoso. Foi um sonho, assim, quando te ligam e te falam, olha, tem um teste para tal personagem, você tá a fim de fazer? E não era nem pra Gabi que eu ia fazer o teste de Maria Cecília. Eu fiquei sabendo dos testes porque eu fazia um curso de interpretação pra TV aqui em Santos, né? Eu moro no Guarujá, então eu fazia em Santos, que era com a agência Trade, que levava para fazer figurações e tudo mais. Eles fizeram um curso, eu participei, e aí eu fiz um monólogo com eles, e eles levaram até o SBT, para Iris da Bravanel, né? Então eu fui selecionada para fazer o teste, fui super confiante. Não sei o que me deu naquele dia, que eu fui muito confiante, vi milhões de crianças e falei assim, não, eu vou conseguir esse papel. Eu fui chamada para fazer o primeiro teste no final de 2012, entre novembro e dezembro. O SBT me contactou e eu fui até lá e fiz o primeiro registro como Ernestina, uma possível Ernestina. No início de 2013, eu fui chamada para uma segunda bateria de testes, aí sim, já interpretando a Ernestina e a Matilde. Eu fiz esses testes no final de janeiro de 2013, ainda aguardei mais um mês, e no final de fevereiro de 2013, eu fui então contratada para fazer a novela. Entendi. E você fez teste pro personagem que você fez, ou você fez teste para outro personagem? Na verdade, inicialmente não era nem o Tobias, olha que doideira. Era o Armando. Que louco, né? Que o João Gabriel Vasconcelos, meu amigo querido, fez. E acabou que, no final das contas,
ornou ali de ser Tobias, e ainda bem. Eu fiz um teste meio genérico, que na verdade era um texto do Júnior. Era o texto do Júnior, era uma cena entre o Júnior e o Dr. José Ricardo, uma coisa que mostrava bem aquela relação complexa entre pai e filho. Fiz com o próprio Frota, na época que fez, né, o Dr. José Ricardo, e foi muito doido, porque na hora que eu entrei para fazer o teste, quem estava saindo do teste era o Gui Buri. Eu olhei e falei, bom, beleza, passou aí, boa sorte, vamos ver se tem algum outro papel para mim. Quando eu fui fazer o teste, não tinha nenhum personagem inscrito. Era, por exemplo, menina 1 e menina 2. E eles mandaram eu decorar as duas meninas, porque eles pediam para intercalar. Agora faz a menina 1, agora faz a menina 2. E eu lembro que eles me pediram para fazer um papel ali da mais bravinha. E aí eu falei assim, tudo bem, vamos fazer então. E aí ali eu já senti que já tinha desconectado alguma coisa ali, sabe? Só que eu não sabia que era pra personagem da Bia, não sabia de nenhuma informação. Só o texto mesmo. Fui, fiz e deu certo. Fui chamada para fazer o teste para Maria Cecília e me preparei para ele por alguns dias, estava assim prontíssima. E aí me ligam avisando, então, acabamos fechando já essa personagem, mas tem a Gabriela, você gostaria de fazer? Então, sim, acabei me preparando muito rapidamente, aí o tempo era muito curto, mas fiz um teste específico para a personagem Gabriela. Eu fiz um personagem aleatório, o teste era de personagem aleatório, não sabia qual era, aí conforme as fases foram passando, aí eu acho que uma das últimas fases já era o Neco, mas eu nem me liguei qual novela era, eu era bem novo assim, só queria fazer mesmo. Eu já fui elencada para a Ernestina. Então, eu não cheguei a fazer nenhum teste para nenhum outro personagem. Eu me lembro de ter sido um teste genérico. Teve pessoas na novela que chegaram a fazer 4, 8. Eu fiz um teste, eu lembro que foi um teste genérico, e se eu não me engano, foi um texto de Carrossel que eu fiz ainda. Não foi nenhum texto de Chiquititas, se eu não me engano. Porque, como eles ainda tinham muitas coisas do Carrossel, às vezes eles passavam textos para... era o que tinha ali, né? Então foi bem rapidinho e eu lembro que foi o teste de Carrossel e foi no estúdio de Carrossel que eu fiz o teste também. Eu acho que para todo mundo da novela, exceto alguns, mas a maioria foi para personagens genéricos. A gente só imaginou, na verdade a minha mãe imaginou que seria a Pata por conta de ela já ter ouvido falar em Chiquititas, porque minha mãe não assistiu também, mas era um personagem X que contracenava com um outro personagem X e que tinha que fazer as coisas lá. Mas não era nada, tipo assim, certinho. Eu acredito que foi ficando certinho quando escolheu a maioria do elenco, mas ficou faltando, tipo, a Mili, fulano, ciclano. E aí eu acho que começou a ser testes mais focados no personagem mesmo. E vocês tinham noção da proporção que Chiquititas ia tomar? Eu tinha uma ideia de que poderia ser um projeto grande, dado o sucesso das Chiquititas anterior, né? Como eu não acompanhei a primeira versão, eu não sabia, né, da proporção que ia se tornar a novela Chiquititas. E eu era louca por Carrossel. Eu falava assim, não, eu acho que vai ser numa linhagem também como Carrossel. Mas foi bizarro a proporção que se tornou Chiquititas. Eu mesma já era adulta no final dos anos 90 e eu não tinha acompanhado a novela. Então eu não sabia quanto ela era icônica, quanto ela era forte, isso eu não sabia. Não conhecia Chiquititas, só fui e fiz. E aí a minha mãe falou assim, talvez você esteja fazendo teste para personagem Pata, porque eu também não sabia, eu não era nascida ainda na outra Chiquititas, então eu não tinha noção nenhuma. Eu tinha um pouco de noção do que podia acontecer pelo meu histórico, né, da minha adolescência, minha infância, que teve a primeira versão aqui no Brasil, e eu era apaixonada, meu sonho era fazer Chiquititas naquela época, eu tinha 12 para 13 anos, e assim, realmente marcou minha infância. Eu sabia que seria algo com muita expectativa, porque Carrossel foi um baita de um sucesso. Quem assistiu Carrossel tava com muita expectativa em Chiquititas,
que era a próxima novela. Então, eu já sabia que foi uma novela que fez muito sucesso antigamente, que teve várias e várias versões. Eu sabia que ia ser algo grande, sabe? Só não esperava ser tão grande como realmente foi. Esse foi o primeiro episódio do especial Chiquititas 10 anos. E amanhã sai o segundo episódio. Deixa nos comentários o que você achou e me segue pra mais.